Alguns atores famosos brilharam muito em sua carreira, mas se envolveram em situações que puseram tudo a perder. Destruíram sua história e foram parar atrás das grades. Alguns até conseguiram sair, mas nunca mais recuperaram o crédito na sociedade e tiveram que buscar o isolamento. É triste, mas o pior é que tudo isso já aconteceu com vários nomes conhecidos, tanto no Brasil quanto no exterior. E alguns dos casos mais conhecidos por aqui são o do ex-ator Guilherme de Pádua, que ficou anos presos após tirar a vida da atriz Daniela Pérez, em 1992. Ele não só destruiu a sua própria carreira, como também acabou com a vida de uma atriz promissora, em um crime que chocou o país inteiro. No final, ficou preso por cerca de 6 anos e foi solto em 1999. E, por incrível que pareça, ele até tentou voltar à vida pública, se tornando pastor em uma igreja de Belo Horizonte. Morreu de infarto aos 53 anos, em novembro de 2022. A atriz Dorinha Duval também foi outra famosa que destruiu sua carreira e foi tragicamente condenada por matar seu marido, Paulo Sérgio Garcia Alcântara, em 1990. No caso dela, a atriz alegou legítima defesa e recebeu uma pena menor. No entanto, a tragédia destruiu sua carreira e ela nunca mais voltou à mídia. Viveu seus últimos anos em total reclusão, até seu falecimento, em maio desse ano de 2025, aos 96 anos de idade. Outro caso que comoveu o Brasil não envolve um ator, mas um cantor. Sim, um dos cantores mais famosos do país, nos anos 70. O conhecido rei do bolero, Lindomar Castilho. Esse cantor matou sua esposa, Eliane de Gramont, em 1981. Foi um crime que comoveu todos. Lindomar Castilho estava separado da esposa e atirou contra ela durante uma apresentação que Eliane fazia em uma casa noturna. Ela também era cantora e tinha apenas 26 anos. Lindomar teve que enfrentar a revolta do público no local e só foi salvo pela polícia, que o levou preso em flagrante. O cantor ficou preso por cerca de 12 anos. Ganhou a liberdade e agora, aos 85 anos, vive recluso em Goiânia. Mas um nome conhecido que destruiu a sua carreira e revoltou o país foi o goleiro Bruno, do Flamengo. O que ele fez foi algo que causa indignação só de lembrar. Ele foi preso e condenado pela morte de Elisa Samúdio, no ano de 2010. A moça tinha um filho com o jogador, e até parece mentira, mas esse teria sido o motivo de toda a covardia. Bruno foi o mandante da morte e passou cerca de 10 anos na cadeia, até ganhar a liberdade condicional em 2023. O mais impressionante é que mesmo depois de tudo, ele ainda tenta voltar a ser goleiro e a se destacar no futebol, como se nada tivesse acontecido. Mas além desses, ainda tem outros atores que estão apodrecendo na cadeia, condenados por motivos revoltantes. E a partir de agora, você vai conhecer a história de 15 deles. Começando com Alison Mack, conhecida pelo público por seu papel como a Chloe, confidente de Clark Kent na série Smallville, que conta a história por trás do Super-Homem, sucesso no Brasil anos atrás, ao ser exibido pelo canal Warner. Ela foi presa nos Estados Unidos no ano de 2018. Enquanto era aclamada pelos fãs nas telinhas, a atriz na realidade estava muito longe de ser inocente. Em meados de 2018, Alison foi condenada por tráfico de mulheres e trabalhos forçados, com a pena podendo chegar até 15 anos de cadeia. A prisão se deu por seu envolvimento com o grupo secreto batizado de Nexion, liderado por Kate Raniere, e se anunciava como um guru de autoajuda, mas na realidade coagia as fiéis a terem intimidade com ele. Raniere, conhecido por seu codinome de Vanguarda, também marcava suas iniciais na pele de suas vítimas. No esquema,
A função de Alison Mack era recrutar as mulheres para a seita. A atriz recebeu dinheiro por sua participação no culto, criando um programa chamado A Fonte, com o objetivo de trazer astros de Hollywood para a rede do Guru. O grupo, que se situava em Albany, na capital do estado de Nova York, nos Estados Unidos, foi criado supostamente para trabalhar a autoestima e o autoconhecimento das pessoas. Porém, segundo os oficiais de justiça, eles extorquiam as vítimas, que pagavam milhares de dólares pelos supostos cultos, além de forçá-las a terem intimidade e as obrigavam a buscar novos fiéis. Cada mulher que se juntava ao culto era batizada de escrava, até conseguirem recrutar outras pessoas. Após o arrebatamento de novos nomes para a seita, elas eram rebatizadas como mestres. E qualquer tentativa de sair ou divulgar as práticas ilícitas que aconteciam no NXIVM eram rechaçadas com a exposição pública através de vídeos e documentos confidenciais. Diante do tribunal, a atriz negou todas as acusações e os representantes da seita se limitaram a declarar que acreditam que a justiça irá trazer a verdade à tona. E após ser declarada culpada, a atriz cumpriu 5 anos de prisão e foi liberada. Recentemente, segundo o TMZ, se casou com um homem chamado Frank, em Los Angeles. E o número 14, José Dumont. 3 anos atrás, o consagrado ator global José Dumont, com 72 anos na época, foi preso em flagrante por posse de imagens ilícitas envolvendo menores. O artista também foi investigado por crime contra crianças, após trabalhar na novela Nos Tempos do Imperador, da Rede Globo. Na época, Dumont viu a casa virar alvo de um mandado de busca e apreensão por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima. E depois de ser levado para a sede da delegacia, o ator foi encaminhado para o presídio de Benfica, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. As buscas na casa de José Dumont foram motivadas por um suposto caso de crime contra menores, cometido pelo ator contra uma criança de 12 anos. De acordo com as informações preliminares, José Dumont teria oferecido ajuda financeira à vítima e mantido relações de carícias, com uma delas tendo sido flagrada por uma câmera de segurança. O registro serviu como base para a investigação e posteriormente para pedido de busca e apreensão na casa do ator, no bairro do Catete. O artista já era investigado por estupro de um menino que era seu fã. Os agentes registraram o momento da prisão em vídeo. Segundo a Polícia Civil, durante as buscas na residência, os agentes encontraram vídeos contendo relações de intimidade entre menores em aparelhos na casa de José Dumont. O material foi apreendido e o ator foi preso em flagrante pela posse. José Dumont era um nome recorrente nos elencos das novelas da Globo, tendo interpretado em 2021 o coronel Eudoro Mendes, na novela Nos Tempos do Imperador. Quando foi preso, fazia parte das filmagens da série Todas as Flores. A emissora informou na época que o ator havia sido retirado da novela. Ele até já ganhou alguns prêmios por suas atuações, como melhor ator no longa Baianos Fantasmas, no Festival Latino-Americano de Havana, em Cuba. Além disso, também venceu um prêmio em Miami e outros prêmios nacionais, como de melhor ator no Festival de Gramado e de Brasília. Integrou ainda o elenco do filme Dois Filhos de Francisco. E outro trabalho de destaque de José Dumont foi o especial Morte e Vida Severina, de 1981. Ele foi condenado a 1 ano e 10 dias de reclusão em regime aberto, mas terá uma participação sua retransmitida na Globo a partir de setembro, em Terra Nostra. E aí você vê o Ricardo Medina Júnior. Ele é famoso por sua participação nos Power Rangers. Era o Ranger Vermelho. Esse ator americano
foi preso em 2017, aos 38 anos de idade, e condenado a uma pena máxima pela morte de seu amigo, com quem dividia o apartamento, no dia 31 de janeiro de 2015. O ator já havia sido declarado culpado pelo crime, cometido, acredite se quiser, com uma espada após uma discussão entre ele e a vítima. Segundo os promotores do caso, o motivo da briga era a presença da namorada de Medina no imóvel, que dividia com Josh Sutter, em Palmdale, na região norte de Los Angeles. O ator usou uma espada para atingir o amigo várias vezes. Depois do ocorrido, Ricardo ligou para o serviço de emergência e ficou no local até as autoridades chegarem. Na época da morte, Medina já havia sido preso, mas foi liberado logo depois, após os promotores pediram mais investigações sobre o caso. O ator interpretou Cole Evans, o Red Lion, na série Power Rangers Wild Force, e também o vilão Decker em Power Ranger Samurai, entre 2011 e 2012. Até hoje, ele continua preso, já tendo cumprido a maior parte de sua pena de 6 anos. E o número 12, Kelly Estevan. Ela foi uma cantora que já fez bastante sucesso. Ex-cantora e dançarina, Jamie Kelly Estevan, hoje com 60 anos. Ela foi condenada a 10 anos de prisão por tráfico de substâncias ilícitas recentemente, no começo de 2025. Conhecida por sua participação no programa Clube do Bolinha, grande sucesso dos anos 80, ela está cumprindo a sua pena no estabelecimento penal feminino Irmã Jorge, em Campo Grande. E Kelly tem uma história bastante triste. Ela já havia cumprido mais de 20 anos de prisão, após matar uma jovem de 18 anos no trânsito, em 1996, na cidade de São Paulo. Nunca vou esquecer que eu cumpri pena e eu continuo aqui. E naquela mesa, na casa daquela família, sempre vai ter uma cadeira vazia. Segundo o processo, a ex-dançarina foi presa pela Polícia Rodoviária Federal no dia 14 de abril do ano passado, por volta das 15 horas, após ser flagrada transportando 40 quilos de entorpecentes em um Chevrolet Montana com placas de Parnaíba, em São Paulo. A abordagem aconteceu em frente à base operacional da PRF, no município de Sidrolândia, a 71 quilômetros da capital. Segundo a polícia, Kelly foi abordada durante a fiscalização de rotina e levantou suspeitas ao demonstrar nervosismo e contradições sobre o motivo da viagem. Ela seguia sozinha. Na vistoria do veículo, os policiais encontraram 40 tabletes da droga, 21 escondidos nas laterais da carroceria e 19 dentro do tanque de combustível. Quando foi perguntada, ela alegou ter aceitado fazer o transporte do entorpecente da fronteira até São Paulo, por enfrentar dificuldades financeiras. O pagamento teria sido feito de forma parcial, conforme o avanço no trajeto. E agora já está completando um ano que a ex-artista está presa na capital sul-mato-grossense. Ela era muito conhecida nos anos de 1980. Era uma cantora famosa, mas ficou mais de 20 anos presa após matar uma estudante de jornalismo de 18 anos durante um episódio de violência no trânsito, na Avenida Ibirapuera. Quando ela fechou o vidro do carro, eu peguei aquela arma como se eu estivesse atirando uma pedra em alguém. Quando deixou a prisão, em 2019, ela concedeu entrevista ao programa Balanço Geral, na qual afirmou nunca ter tido passagens anteriores pela polícia. Na ocasião, revelou que no dia do crime estava há 3 dias sem dormir, sob efeito de substâncias químicas. Eu consegui 40 anos de prisão em uma semana. Fazia 3 dias que eu não dormia, à base de álcool e cocaína. Número 11, Ryan Grantham. Esse ator ficou conhecido por sua participação nos sucessos teens Riverdale e Supernatural.
Ryan Grantham foi preso por matar a própria mãe em 2020. Ele foi condenado à prisão perpétua somente em 2022. Na época, com 23 anos, se declarou culpado pelo crime de segundo grau, confessando ainda que planejava matar também o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. De acordo com o jornal New York Times, o ator vai se tornar elegível para a liberdade condicional após cumprir 14 anos da pena. Ryan tirou a vida da sua mãe com um tiro no dia 31 de março de 2020. Barbara White, na época com 64 anos. Ela foi atingida na nuca enquanto tocava piano dentro da sua casa. No dia seguinte, o artista cobriu o corpo dela com um lençol e saiu de casa com a intenção de matar o político canadense. Informação revelada durante o primeiro dia de audiência de condenação do ator. E antes de continuar, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Você também pode se inscrever aqui no Quem Quem. A maioria das pessoas que assistem aos nossos vídeos pela TV não se inscrevem. Mas você pode fazer diferente. Dá uma pausinha aí, faça essa gentileza. Inscreva-se, não custa nada, mas ajuda muito. Desde já, eu te agradeço. Continuando agora com o número 10, Skylar Dallin. É mais um problema envolvendo os Power Rangers. O ex-ator Skylar Dallin foi condenado à morte aos 42 anos de idade, na Califórnia, nos Estados Unidos, por duplo assassinato. John Julius, seu verdadeiro nome, viu a sua carreira decair no começo dos anos 2000 e decidiu entrar para o crime. No começo, Skylar e sua esposa, Jennifer Anderson, faziam pequenos roubos. Mas em 2004, se aproximaram do casal Thomas Hawks e Jack Hawks, que tinham um iate à venda, para fazer um grande assalto. Em um encontro com eles, Dallin, a sua esposa e outros 3 cúmplices atacaram os donos do barco, amarraram os 2 e os jogaram no mar. Os corpos nunca foram encontrados. Anos depois, Skylar confessou os crimes. Recentemente, em 2022, foi condenado à morte por injeção letal. No entanto, por causa do fim da pena de morte na Califórnia desde 2019, ele deve passar o resto da vida no corredor da morte. Já a esposa, Jennifer, recebeu uma sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Igor Lima. Em 2021, aos 28 anos de idade, o ator Igor Oliveira Lima, conhecido por interpretar o cantor Luciano quando criança no filme Dois Filhos de Francisco, foi preso por comércio de substâncias ilícitas. Seus advogados de defesa disseram que ele não vende e as substâncias encontradas na casa dele eram para uso pessoal. Na época, o ator foi preso pela Polícia Civil durante um cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência em Goiânia. Preso em flagrante, o ator confessou a prática durante o caminho para a delegacia, segundo o delegado Rômulo Figueiredo de Matos. O investigador informou que ele é suspeito de vender substâncias ilícitas em redes sociais e festas da capital. Porém, quando chegou para depor, ainda segundo o delegado, o Igor acabou mudando sua versão, após conversar com sua defesa. E as advogadas do ator disseram que ele nunca vendeu esse tipo de coisa. De acordo com a Polícia Civil, durante as investigações foram apreendidos quase 3.000 comprimidos de êxtase, cogumelos e outros ilícitos. No entanto, a defesa de Igor alega que foram apreendidos 128 comprimidos. Também foram encontrados pelos policiais materiais usados para o preparo e a comercialização, além de outras substâncias químicas usadas na fabricação. De número 8, Gloria Trevi. A cantora mexicana Gloria Trevi, conhecida por ser um mito erótico no começo dos anos 90 no país,
foi presa em 2000, na cidade do Rio de Janeiro, ao lado do seu empresário e sua corista, acusada de rapto e corrupção de menores. O trio teria seduzido jovens com a promessa de uma futura carreira artística para abusá-los. Enquanto esteve presa no Brasil, Trevi apelou diversas vezes para não ser extraditada e, em 2001, engravidou na prisão. A cantora disse às autoridades ter sido vítima do abuso de um carcereiro. Mas exames de DNA comprovaram que o pai era seu empresário, Sérgio Andrade, que a visitou algumas vezes na cela. A extradição da cantora foi aprovada pela Suprema Corte em dezembro do ano 2000. Porém, ela não voltou ao México por conta de vários recursos que impetrou no STF e no Ministério da Justiça. No final de 2002, no entanto, seus advogados anunciaram a desistência em recorrer e pediram que sua extradição fosse imediatamente cumprida. De volta ao México, ela foi absolvida em 2004 e 3 meses após ganhar a liberdade, conquistou um disco de ouro nos Estados Unidos, ao vender mais de 100 mil cópias do seu novo álbum em apenas 3 dias. E o número 7, Joey Kramer. Ele era considerado um prodígio na década de 80. O ator mirim Joey Kramer fez bastante sucesso após estrelar O Voo do Navegador. Mas a sua história comovente, na realidade, conta como ele foi preso para se salvar. Quando menor, era visto como prodígio e chegou a fazer parte até mesmo de produções da Disney. Mas repentinamente acabou sumindo das telonas, dando fim precocemente à fama. No final dos anos 80, foi relatado que o ator se sentia pressionado por sua fama precoce. Dessa maneira, decidiu dar um tempo em sua vida de ator e retomar a vida normal, voltando a morar na Costa do Sol, no Canadá. Ele até passou a trabalhar em uma pequena loja de artigos esportivos. Porém, foi aí que ele se tornou dependente químico. Segundo Joey, ele começou a se viciar aos 14 anos e aos 18 foi internado pela primeira vez em uma clínica de reabilitação. Aos 20 anos, devido ao ambiente nocivo do local, ele decidiu fugir e ir para o México. E de volta ao Canadá, Kramer acabou ficando longe das substâncias químicas por uma década, mas teve uma recaída em 2007. No ano seguinte, foi processado por uso descuidado e armazenamento de uma arma de fogo, recebendo uma pena de 3 meses de liberdade condicional. No final de 2008, o ator recebeu uma sentença de 6 meses de prisão por posse de substância controlada. Já em 2016, ele voltou para a cadeia, dessa vez por ter o seu nome ligado ao assalto de uma agência do Scotiabank, na Colômbia Britânica. Ele confessou que roubou o banco se disfarçando para cometer o crime. Depois, fugiu perigosamente da polícia, como informou o Coast Reporter. Mas o ator não vê a detenção como algo ruim, visto que foi uma forma dele se salvar, segundo ele próprio. Foi um alívio ser preso, comentou Kramer. Afinal, na cadeia, ele passou a ter contato com várias atividades, como a pintura e o xadrez. E o número 6, Ivanzinho. Muito conhecido por ser um dos jovens que interpretaram integrantes do bando do Zé Pequeno no filme Cidade de Deus, o ex-ator Ivan da Silva Martins acabou levando o papel a sério demais. Depois de 15 anos, após participar de um dos maiores filmes da história do Brasil, agora ele é um foragido da polícia. Com 5 passagens criminais, ele deixou de ser como Ivanzinho, o apelido que tinha na época das filmagens. Tornou-se Ivan, o Terrível, alcunha que consta em sua ficha policial. O primeiro delito
foi um roubo de automóvel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, com arma de fogo. O crime foi cometido no mesmo mês em que o filme terminou de ser rodado, em agosto de 2001. Ele cumpriu pena pelo delito, mas foi preso novamente por roubar uma joalheria. Depois, foi fichado por ameaça e pelo crime mais recente, formação de quadrilha ou bando, em 2014. O ator ainda está foragido por conta dessa última acusação, mas também ainda existe uma quinta acusação de roubo. Atualmente, ele segue procurado pela polícia do Rio de Janeiro como um dos suspeitos de tirar a vida do sargento Hudson Silva de Araújo, no Morro do Vidigal, em uma emboscada feita por criminosos. O ex-ator é apontado por policiais como líder da venda de substâncias ilícitas na comunidade. Durante o documentário sobre o clássico filme brasileiro, Ivanzinho revelou que estava preso quando o longa foi lançado. Aislinn Tucker. Essa atriz norte-americana foi presa depois de ser acusada de matar seu tio, de 63 anos, Shane Moore, com um disparo. O crime aconteceu em 2016, no condado de Jackson, no Oregon. No entanto, a polícia somente decretou a prisão da artista 3 anos depois do assassinato, porque vídeos do delito foram achados no próprio celular da acusada. Tucker acabou sendo presa exatamente um dia após o encerramento das filmagens do filme de terror From the Dark, que duraram 5 meses. No longa, a atriz interpreta a protagonista, Valerie Faust. O mais curioso dentro dessa história é que na produção a personagem também atira em outra pessoa. A equipe que participou do filme contou não saber sobre o envolvimento da atriz no crime. Aislinn Tucker alega que cometeu o crime em legítima defesa. Segundo fontes, a prisão somente foi feita após as gravações, porque só depois de 5 meses da produção do filme é que os investigadores descobriram as filmagens e um celular que mostra Aislinn atirando em seu tio. E o número 4, Amy Locane. Ela é conhecida por trabalhos como a série Melrose Place e o filme Cry Baby, com John Depp. Ela foi condenada em 2020 pela justiça americana por matar uma mulher de 60 anos ao dirigir embriagada em um acidente de carro em 2010. Segundo o site TMZ, a artista cumpre 8 anos de prisão. Locane foi presa em flagrante em 2010, quando bateu seu carro contra o lado do passageiro de outro veículo, matando Ellen Sema, que estava no banco do carona. E ela já tinha recebido outras 3 sentenças pelo crime. E de acordo com seu advogado, James Rocco, chegou a cumprir 3 anos em uma prisão estadual e outros 3 em liberdade condicional. Amy estava há 5 anos em liberdade. Ela diz que não bebeu mais desde o acidente e que faz trabalho voluntário com crianças sobre o perigo de beber e dirigir. As sentenças anteriores acontecem graças à promotoria achar que o primeiro juiz do caso foi muito leniente na condenação. Assim, em 2020, uma juíza de Nova Jersey condenou a atriz a 8 anos de prisão por homicídio veicular de 2º grau, mais 18 meses de agressão de 4º grau por automóvel, que ela terá que cumprir simultaneamente. Darlan Cunha é mais um ator que levou muito a sério seu papel em Cidade de Deus. Conhecido pelo personagem Filé, no longa de Fernando Meirelles, Darlan Cunha acumula algumas polêmicas envolvendo o mundo do crime ao longo de sua carreira. Em 2013, foi acusado de agressão no lar por sua ex-namorada, que na época era menor de idade. Ela alegou que havia sido agredida e mantida em cárcere privado pelo então parceiro.
Na época, a 15ª DP do Rio de Janeiro, da Gávea, instaurou um inquérito para apurar os crimes de lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha. No mês seguinte, porém, o advogado Marivaldo Sena contou que a jovem, de 16 anos, deu uma nova versão sobre o caso, encerrando o processo. Mas em 2018, o ator foi novamente detido após ser abordado por policiais que constataram que ele possuía um mandado de prisão em aberto. Segundo as informações, o caso se deu a uma falha durante o encerramento do processo envolvendo a ex-namorada. O ator precisou ficar uma semana preso em Benfica, na zona norte da cidade, sendo condenado a 3 meses em regime aberto, passando a ser monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Em 2021, Darlan revelou durante uma entrevista que sempre teve contato com o crime. Meu pai era bandido, meus tios eram bandidos também, meus amigos de escola viraram criminosos, mas nunca me envolvi. Já usei substâncias químicas, mas eu sempre tive pânico e medo. Meu pai virou bandido para sustentar o vício dele. E o número 2, Molly Fitzgerald. Ela é conhecida por seu papel no primeiro filme da franquia Capitão América, o primeiro Vingador. Molly Fitzgerald foi condenada em 2021 a passar por tratamento psiquiátrico antes da continuação do seu julgamento naquele ano, após confessar ter esfaqueado a própria mãe em 2019 por legítima defesa. O depoimento, no entanto, foi contestado pelas investigações. Na época, 2 médicos que avaliaram o estado da atriz concluíram que ela não era capaz de ajudar seu advogado na defesa, além de não entender o que estava acontecendo com ela. Com isso, a justiça determinou que a artista tenha seu estado mental avaliado a cada 90 dias, o que vai determinar a sua volta aos tribunais. Molly foi presa no final de 2020, sob a acusação de ter matado a sua própria mãe com golpes de faca. A atriz foi detida na cidade de Oneida, em Kansas, nos Estados Unidos. O crime teria sido cometido no dia 20 de dezembro de 2019. A vítima, Patricia T. Fitzgerald, tinha 68 anos. Em depoimento à polícia, Molly afirmou que a sua ação foi em legítima defesa. Patrícia teria avançado em sua direção com uma faca. No entanto, o legista que examinou o corpo da vítima apontou que os ferimentos sofridos por ela não sustentavam esse relato. Quando foi encontrada, Patricia Fitzgerald estava com ferimentos na palma da mão e nos bíceps, o que evidenciou que era a mãe quem estava tentando se defender na verdade. Contudo, mesmo após as investigações, as motivações para o crime ainda não são claras. Michael Jace. Ele é conhecido por sua participação na série de televisão The Shield. O ator norte-americano foi declarado culpado em 2016 pelo assassinato de sua própria esposa, April Jesse. Michael, que também participou de produções como Forrest Gump e Planeta dos Macacos, foi considerado culpado por um júri de Los Angeles pelo crime em 2º grau. O ator já havia confessado previamente às autoridades. O acontecimento remonta a maio de 2014, quando a polícia deteve o ator como o principal suspeito de matar a tiros a sua esposa em sua residência em Los Angeles. A investigação indicou que April Jesse tinha acabado de chegar em casa após buscar seus filhos de um treino de beisebol e que o crime aconteceu depois de uma acalorada discussão. Imagine só, o casal já estava junto há 9 anos e tinha 2 filhos. Agora, Michael Jesse está apodrecendo na cadeia, na prisão estadual de Corcoran, no condado de Kings, na Califórnia. Foi condenado a 40 anos. Esses foram os 15 atores que estão apodrecendo na cadeia. Qual foi a história que mais te chocou nesse vídeo?
Deixe o seu comentário aqui embaixo e me diga a cidade de onde você está assistindo. Inscreva-se aqui no Quem Quem, participe. Não esquece de deixar o seu like, ok? Eu vou deixar outro vídeo para você aqui nos cards, que é sobre alguns famosos brasileiros que morreram tragicamente. Basta clicar aqui nesse card que você vai conhecer a história de 30 artistas que foram cruelmente mortos. É um vídeo comovente, vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.